Olá, buscadores do conhecimento místico, filosófico. Saudações. É um prazer muito grande nós darmos continuidade à leitura e interpretação desta excelente obra intitulada Zanoni, Romance Ocultista. Então vamos só fazer uma recapitulação. No finalzinho do vídeo anterior, referente à introdução na obra, que hoje nós terminaremos. E no próximo já entraremos no conteúdo do romance, com o primeiro capítulo intitulado O Músico. Então vamos ver como terminamos, para darmos continuidade neste vídeo e encerrarmos a introdução. Foi falado que o autor estava conversando, né, com o estranho, né, ele não sabia nem o nome, e o estranho referiu-se ao Platão. E diz o seguinte: Platão fala de 4 classes de mania, palavra que, a meu entender, denota entusiasmo, no entender dele. A inspiração dos deuses, entusiasmo, a inspiração dos deuses. Nós temos que fazer uma contextualização, né, da época, em 1600 e poucos, que foi escrito o romance, e também a tradução, né? Que eu não sei, de repente o autor aqui no Brasil, na tradução, não encontrou certas palavras, e algumas palavras que eram usadas antigamente e hoje não se usa com a mesma conotação. Então, mania hoje é outra coisa, é uma coisa até pejorativa, né? Mas lá, naquela época, não representava isso, representava qualidades, né? Então, Platão fala de 4 classes de mania, né? Palavra que, a entender dele, denota entusiasmo, a inspiração dos deuses. Primeira, a musical, a qualidade musical. É mais um título, né, que nós vamos ver até no decorrer do romance. A segunda, a teléstica, ou mística. A terceira, a profética. E a quarta, a pertencente ao amor. Isso é uma escala, né, que, segundo a visão dele, né, o ser interior vai ascendendo e são níveis vibratórios da energia, né, do ser energético, e chega ao amor, que é a divindade em si, né, plano divino. Bom, então vamos lá terminar a nossa introdução. O autor citado pelo meu amigo, Platão, depois de sustentar que na alma há algo que está acima do intelecto, veja que já começa a aparecer a palavra alma, a ideia, né, de alguma coisa interior, superior em energia, mais vibrátil, mais sutil do que o intelecto, do que a razão, etc. Vou até repetir. O autor citado, Platão, pelo meu amigo, depois de sustentar que na alma há algo que está acima do intelecto,
E depois de afirmar que em nossa natureza existem distintas energias, só relembrando que a palavra natureza não é como nós a vemos hoje, né? A natureza é espetacular, rios, mares, etc. Não. A natureza era a vida em si, a criação em si, né? Bom, em ele afirmar que em nossa natureza existem distintas energias, como nós falamos até um minuto atrás, né? Diversos planos energéticos até ascender a energias sutis e divinas. Uma das quais nos permite descobrir e abraçar, por assim dizer, as ciências e os teoremas com uma rapidez quase intuitiva. É um dos planos, né, que nós estamos vivenciando. Por assim dizer, as ciências e os teoremas com uma rapidez quase intuitiva. Ao passo que, mediante outras energias, se executam as sublimes obras de arte. Ele já está falando numa interiorização, numa harmonização com energias sutis. Sublimes obras de arte, tais como as estátuas de Fídias. Veio dizer que o entusiasmo, na verdadeira acepção da palavra, aparece quando aquela parte da alma, ele está situando essa energia em um local específico, né, do nosso ser anímico. Aquela parte da alma que está por cima do intelecto, quer dizer, superior, se eleva, exaltada até os deuses, de onde provém a sua inspiração. Então aqui a gente já está fazendo uma abordagem que o artista, quando está criando, ele entra em harmonização com as energias mais sutis, né? E eleva-se a um plano divino. Prosseguindo em seus comentários sobre Platão, o autor observa que uma dessas manias, isto é, uma das classes de entusiasmo, especialmente a que pertence ao amor, quer dizer, a mais vibrátil, mais divina, pode fazer remontar a alma à sua divindade. É o que eu falei há pouco, a harmonização. E bem-aventurança primitivas. Porém, que existe uma íntima união entre elas todas, quer dizer, o ser como um ser integral, né? Criado. Eles estão ao mesmo tempo em todos os níveis vibratórios de energia, desde o mais denso, a criação, até o mais sutil, que é a divindade e o Criador. Que há uma íntima união entre elas todas e que a ordem progressiva, como falamos aqui, né? Progressivamente da mais densa para a mais sutil. E que a ordem progressiva pela qual a alma sobe é esta. Primeiro, o entusiasmo musical, depois o entusiasmo telético ou místico, terceiro, o profético e, finalmente, o entusiasmo do amor. É mais uma classificação que ele dá para os diversos níveis energéticos, como falamos aqui. Escutava eu, tá, o autor está falando, escutava eu estas intrincadas sublimidades, e que ele já está reconhecendo que as coisas são sublimes, não é só o intelecto, a leitura, só
né? Então tem coisas sublimes que ele está começando a perceber. Escutava eu estas intrincadas, que ele não está entendendo, sublimidades com a cabeça aturdida. Quer dizer, ele estava em busca do conhecimento, em busca das experiências místicas, mas quando ele se deparou com alguém que estava lhe apresentando o conhecimento, ele ficou aturdido, porque ele não conhecia, ele não teve uma preparação. Na verdade é isso. Então, com a cabeça aturdida e com a atenção relutante, quando o meu mentor fechou o livro, dizendo-me com complacência: ali tem você o mote para o seu livro, a tese para o seu tema. Ele disse que ali tem um conteúdo para o livro que ele poderia escrever. Né? Bom, respondi, meneando a cabeça e com ar descontente. Tudo pode ser muito belo, mas perdoe-me o céu. Eu não compreendi nem uma só palavra de tudo o que acaba de dizer-me. É tudo novo para ele. É como se nós chegássemos ali agora, um passante qualquer na rua, pessoa que nunca teve contato com misticismo, esoterismo e tal, e falasse que existe isso, existe aquilo, que existe filosofia, Platão. Ele fica tudo aturdido, dizendo: não estou entendendo nada que você está me falando. Né? É o que ele diz aqui, o que aconteceu com ele. Não compreendi uma só palavra de tudo que acaba de dizer-me. Os mistérios dos Rosacruzes e as fraternidades de que fala não são mais do que brinquedos de criança em comparação com a geringonça dos platônicos. Ele usa aqui o termo geringonça como ele não sabia o que era, né? Então ele usa assim como um termo corriqueiro, como a geringonça dos platônicos e tal. E ele já fala nos Rosacruzes, né? E as fraternidades de que fala, quer dizer que o cidadão, o estranho, estava falando para ele, que é a grande fraternidade branca, né? Que é a mentora de todas as fraternidades no mundo através dos tempos. Isso é outra ocasião, talvez a gente fale mais sobre isso. É onde estão os mestres ascensionados, como Jesus, né? E, contudo, enquanto o senhor não tiver compreendido bem esta passagem, não poderá entender as mais elevadas teorias dos Rosacruzes ou das fraternidades ainda mais nobres, das quais fala com tanta leviandade. É o estranho dizendo para ele, né? Que se ele não entender, ele não vai entender o que nós comentamos aqui, a grande fraternidade branca, os grandes mestres, Moria, Cotirumi e outros mais, né? Lanto, Jesus, né? Ele não vai entender esses mestres que eles estão querendo passar, se ele não entender essa base, né? Platônica, dos diversos níveis vibratórios em que a alma ascende, né? Desde o mais denso, né? Da razão, do lógico, e até o mais sutil, né?
aproximando-se da divindade, etc. Ó, se é assim, então renuncio a toda a esperança de consegui-lo. Porém, uma vez que está tão versado nesta classe de matérias, por que não adota o senhor mesmo aquele mote para um de seus próprios livros? O autor pergunta ao estranho. Mas, se eu já tivesse escrito um livro com aquela tese, encarregar-se-ia o meu amigo de prepará-lo para o público? Ele pergunta ao autor. Com o maior gosto, respondi. Eu, infelizmente, com bastante imprudência. Ele respondeu com o maior gosto. Ele não entendia nada, não sabia nem quem era Platão e tal, mas ele ia formatar o livro para o estranho, né? Que era um mestre, segundo está mostrando aqui. Né? Pois eu o tomo pela palavra, redarguiu o ancião. E quando eu tiver deixado de existir nesta terra, receberá os manuscritos. Ele já sinalizou para o autor que ele vai receber os manuscritos quando morrer, o estranho morrer, né? O estranho sinalizou para ele. Do que diz respeito do gosto que hoje predomina na literatura, deduzo que não posso lisonjear-lhe com a esperança de que venha a obter grande proveito em sua empresa. E advirto-lhe de antemão que achará bastante laboriosa a tarefa. Ele já está dizendo ao autor, olha, isso vai exigir muita dedicação de você, muito empenho, muita reflexão, muito trabalho, é uma coisa laboriosa. E a sua obra, um romance? É romance, não é? É uma realidade para os que são capazes de compreendê-lo. E uma extravagância para os que não se acham neste caso. Aqui eu queria... Ele está falando que quem lê, pegar o romance e lê, vai ler como romance. Eu queria só fazer uma menção, que existem 3 linguagens na literatura esotérica e tal. Esotérica é referente a período iniciático, né? Exo com S para dentro e exotérica com X para fora. Bom, então na literatura esotérica tem 3 linguagens. Na Bíblia, por exemplo, né? Uma, o leigo, que pega e lê como romance. Outra, para o iniciado, que já começou a fazer seus estudos e tal. E outra, para o mestre. São 3 entendimentos, 3 níveis de entendimentos diferentes. Né? Como é a parábola, né? Nós falamos do joio e do trigo, que os discípulos perguntam ao Mestre Jesus, mas por que para ele fala em parábola e para nós? O Senhor explica, porque vós estáis preparados para receber o conhecimento. Por fim, chegaram às minhas mãos, voltou falando, os manuscritos, acompanhados de uma breve carta do meu inolvidável amigo, na qual me recordava da minha imprudente promessa. Linhas atrás que ele fala para o estranho, que colocaria isso em livro, né?
todo esse conhecimento que ele estava recebendo, etc. Com o coração oprimido e com febril impaciência, abriu o embrulho, avivando a luz da lâmpada. Nós estamos em 1600. Hein? Julguem qual foi o desalento que se apoderou de mim quando vi que toda a obra estava escrito em caracteres que me eram desconhecidos. Então, tipo, hieróglifos e tal, né? E assim por diante. As 940 páginas de grande formato. Apenas podia dar crédito aos meus próprios olhos. Comecei a pensar que a lâmpada estava luzindo, a lâmpada que estava iluminando lá o embrulho que ele recebeu, com um sinal singular. E assaltaram a minha desconcertada imaginação vários receios a respeito da profanada índole dos caracteres que eu, sem dar-me conta disso, havia aberto, contribuindo para isto as estranhas insinuações e a mística linguagem do ancião nos caracteres. Com efeito, para não dizer outra coisa pior, tudo aquilo me parecia muito misterioso, impossível. Ele recebeu os manuscritos todos em caracteres que ele não conhecia. E ele achou impossível aquilo, misterioso. O que é isso que está caindo aqui na minha mão, que o cara não deixou? Já estava eu querendo meter precipitadamente esses papéis num canto da minha escrivaninha. Guardar, né? Deixar ali esquecido. Com a pia intenção de não me ocupar mais deles. Quando a minha vista, de improviso, sem querer, ele olhou, fixou-se num livro. Ele ia pegar aquilo tudo, aquele embrulho, aquele livro, manuscrito, não sei o que, ia deixar esquecido, e de repente ele fixou a vista num livro. Primorosamente encadernado em marroquim. A marroquim é uma encadernação de Marrocos. E por isso que é chamado de marroquim, é feito em pele de cabra. Por isso que diz que a encadernação em marroquim tem até hoje. Se a gente for pesquisar, botar lá encadernação marroquim, vai achar fácil, fácil. É uma coisa linda, né? Trabalhosa, elaborada, uma coisa maravilhosa. Deve ser uma fortuna, né? Hoje em dia. Um livro primorosamente encadernado em marroquim. Com grande precaução, com cuidado, abri este livro, ignorando o que podia sair dali. E, com uma alegria que é impossível descrever, quando ele abriu o livro, né, vi que ele continha uma chave ou um dicionário para decifrar aqueles hieróglifos. Ele já ia encostar, mas tinha um que era um dicionário. Para não fatigar o leitor com a relação minuciosa dos meus trabalhos, me contentarei em dizer que, por fim, cheguei a julgar-me capaz de interpretar aqueles caracteres e pus mão à obra com verdadeiro afinco. Quer dizer, ele pegou um dicionário, né?
do livro, encadernado em marroquim, e foi lá nos caracteres, nos hieróglifos, né, e começou o trabalho árduo, como o outro interlocutor, né, o seu interlocutor tinha dito para ele, o estranho, olha, é muito trabalho e tal, você vai levar uma vida. A tarefa não era, porém, fácil, e passaram-se 2 anos antes que eu fizesse um adiantamento notável. Imagina a pessoa passar 2 anos debruçada em uma espécie de dicionário, né, para fazer a tradução de coisas que estavam em caracteres, em hieróglifo. Deve ter sido uma coisa. E em 2 anos ele não começou a escrever nada. Né? Então, desejando experimentar o gosto do público, consegui publicar alguns capítulos desconexos num periódico, num jornalzinho lá, em que tinha a honra de colaborar havia uns meses. Ele foi lá, pegou aqueles capítulos assim esporádicos e mandou lá no jornalzinho, no periódico lá local. Estes capítulos pareceram excitar a curiosidade do público muito mais do que eu havia presumido. Quer dizer, ele não alcançou o conteúdo daquele livro que estava em caracteres, né, para a pessoa comum. E aí, eu vi lá a publicação desses coisas esporádicas, tal. Despertou uma curiosidade no público, né, no leitor. Bom, a minha foi com mais ardor do que nunca a minha. Porém, então me sobreveio um novo contratempo. Ao passo que eu ia adiantando no meu trabalho, achei que o autor tinha feito 2 originais de sua obra, sendo um deles mais esmerado e mais minucioso do que o outro, porque o estranho fez isso, ele ainda não entendia. Né? Um era mais específico e tal, mais esmerado, mais trabalhado, e o outro não. Bom, achei que tinha feito 2 originais de sua obra, sendo um deles mais esmerado e mais minucioso que o outro. Infelizmente, eu tinha topado com o original defeituoso. Aqui eu tenho uma nota do tradutor que diz o seguinte: o autor refere-se à primeira forma deste romance, quer dizer, esse manuscrito que ele chamou de defeituoso, que se publicou com o título de Zicci, Z-I-C-C-I, né? Como nós falamos bem lá no início. E assim, tive que reformar o meu trabalho, desde o princípio até o fim. Você imagina a pessoa passou 2 anos aprendendo os hieróglifos, depois fez a tradução, publicou alguns textos, e aí olhou para um livro e falou, pô, mas tem 2, tem um aqui que tá bem elaborado e o outro não diz nada. E aí ele tem que refazer tudo. É um trabalho realmente, se a gente pensar, né? A maioria, sim, teria deixado tudo lá na escrivaninha mesmo, como ele pensou em deixar. Posso dizer, pois, que, excetuando os intervalos que eu dedicava
as ocupações mais peremptórias, a minha desditosa promessa me custou alguns anos de trabalhos e fadigas antes de poder vê-la devidamente cumprida. Ele está aqui declarando alguns anos de trabalho e muito cansaço. A tarefa era tanto mais difícil porque o original estava escrito numa espécie de prosa rítmica. Como se o autor houvesse pretendido que a sua obra fosse considerada, em certo modo, como uma concepção ou um deboche poético. Vê que aqui, né, como nós falamos, né, a religião, o catolicismo, muita perseguição, né, e o termo ocultismo era muito usado, né? E lembra que nós começamos lá a falar na introdução, e tinha as escolas, os grupos que se reuniam para trocar conhecimentos e tal. À parte a religião, né? A influência da religião, etc, etc. Né? Então, ele aqui já está até dizendo isso, que a coisa era assim, em forma poética. Né? Até nós vamos ver se nós pegarmos o Antigo Testamento, né? Lá naquela publicação toda, é tudo poético, né? Em forma poética. Né? E então, nós já vamos aqui vendo como ele estava dedicando a sua vida, né, a traduzir aquilo, a descobrir o conhecimento, né, e sempre descobrindo coisas novas, e chegando à conclusão e refaz, faz e refaz. Né? Bom, não foi possível dar uma tradução que conservasse tal forma. E onde tentei fazê-lo, é frequentemente necessário pedir a indulgência do leitor. O respeito natural com que, ordinariamente, tenho aceito os caprichos do velho cavaleiro, cuja musa era de um caráter bastante equívoco, deve ser a minha única desculpa, onde quer que a linguagem, sem entrar plenamente no campo da poesia, apareça com algumas flores emprestadas um tanto impróprias da prosa. Quer dizer, a linguagem que estava lá, aqueles manuscritos e tal, ele também foi adaptando alguma coisa e tal. Em honra da verdade, hei de confessar também que, apesar de todos os esforços que fiz, não tenho a certeza absoluta de ter dado sempre a verdadeira significação a cada um dos caracteres hieróglifos do manuscrito. Quer dizer, muita coisa ele deu a sua interpretação, né? Porque o estranho também já não estava mais ali para dizer o que significava. Né? E como é muita coisa também que se achou, né? E até hoje, né? No Egito, nas escavações, em outras civilizações também, maias, etc., né? Que não se sabe ali como foi escrito aquilo, o que queria dizer, e pretende-se fazer uma contextualização, né? E é isso que ele está dizendo aqui que aconteceu com ele também. Muita coisa ele leu, mas
talvez não seja aquilo que ele interpretou. Bom, e acrescentarei que, em algumas passagens, tenho deixado em branco, ele não conseguiu decifrar, certos pontos da narração. E que houve ocasiões em que, encontrando um hieróglifo novo, de que não possuía a chave, quer dizer, não tinha lá no dicionário, vi-me obrigado a recorrer a interpolações de minha própria invenção. Ou seja, ele foi lá e foi seguindo ali a narrativa e tal. Aí, em determinado momento, ele não entendeu, ele deu uma continuidade como sua, né? Mas que não era o que estava escrito lá, porque ele não sabia o que era também. Podia ter acertado ou não, né? Bem, vi-me obrigado a recorrer a interpolações de minha própria invenção, que sem dúvida se distinguem do resto, mas que, com prazer, reconheço, não estão em desacordo com o plano geral da obra. É o que eu falei, né? Chegou lá no determinado trechinho e tal, mas no geral, na interpretação geral da obra, ele acha que foi legal. Esta confissão que acabo de fazer leva-me a formular a seguinte sentença com a qual vou terminar. E ele aí termina a introdução do romance que nós iniciaremos no próximo vídeo. Se neste livro, que nós vamos nos deleitar, o caro leitor, nós, encontrar algo que seja de seu gosto, sabe que é, com toda a certeza, produzido por mim. Porém, onde achar algo que o desagrade, dirija a sua reprovação ao endereço do velho cavalheiro, o autor dos hieróglifos manuscritos. Aquela brincadeira que a gente faz até hoje em dia, né? Faz uma comida, vamos supor, né? Eu brinco muito com isso. Olha, se vocês acharem gostosa da comida, foi eu que fiz. Se não acharem gostosa, foi outra pessoa, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui. Se o leitor achar que está legal, que gostou e tal, se identifica com ele. Se não gostou, bota a culpa lá no estranho. E aí ele assina lá, Londres, em janeiro de 1842. 1842. Quase 170 anos atrás. Então, aqui nós encerramos a introdução ao romance ocultista Zanoni. A partir do próximo vídeo, no primeiro capítulo, já, que é um músico, né? Nós já vamos entrar na narrativa ocultista. Se a introdução, que eu pensei que fosse ser mais rápida, nós fizemos em 4 vídeos de 40 minutos, são 160 minutos, outra vez, quase dizer, 160 minutos, dá 2 horas e 40. E eu pensei que fosse ser uma coisa mais rápida. Mas os comentários também
acrescentaram muito, né? E vai acontecer o mesmo em toda a obra, nós vamos sempre trazer para os nossos dias, procurar contextualizar o que será mostrado, né? Como eu falei já em diversas passagens aqui, né? As palavras, né? Como Platão se refere a mania. É isso mesmo que ele relatou, ou é isso mesmo que o tradutor, né, viu lá nas palavras do autor? Porque é aquele velho ditado também, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Como o autor fez com o estranho, que ele não entendia o hierógrafo, aí colocava a sua interpretação, eu não estou afirmando, né? Mas também o autor pode ter dado a sua interpretação, né? Como nós estamos interpretando hoje, em 2024, né? Fazendo comparações, né? Etc. Bom, então aqui encerramos a introdução do romance Zanoni, romance ocultista, e no próximo vídeo nós vamos iniciar o conteúdo, o romance propriamente dito. Ok? Até aqui tem sido prazerosíssimo, né, fazer essa leitura informalmente. Né? Não estamos aqui preocupados em fazer edição, em preparar nada. Não, vamos interpretando. Porque eu me sinto como se estivesse conversando com vocês, né? Informalmente, sem preocupação, não estamos pensando em fazer uma coisa muito esmerada. Não, nós estamos lendo, estamos interpretando. De repente, um erro de dicção, e assim nós vamos tocar a nossa obra, né? Espero que esteja despertando um certo deleite nas pessoas. Aquele que está acompanhando devagar, prestando atenção, né, no que está sendo dito, né, ou até com alguma dúvida, anotando, que eu conheço uma pessoa que faz isso, né, aqui está acompanhando o nosso canal, anota e depois particularmente me pergunta. Então aquele que está acompanhando dessa forma tenho certeza que está se deleitando. E vamos nos deleitar muito mais. Ok? Até aqui foi um grande prazer, será muito mais. Gostou do vídeo? Está gostando das nossas publicações? Faz uma divulgaçãozinha, diz, olha, tem um canal que está se propondo a fazer uma coisa séria. Né? Dê o seu like. Se não está inscrito, se inscreva, porque aí recebe as notificações das atualizações. Ok? Um grande e fraternal abraço estoico a todos. Saúde, paz, amor, fraternidade e muita, mas muita alegria de viver. Tchau, tchau.